torcedores, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Torcedor, um programa elaborado pelo Juizado Torcedor de Porto Alegre e voltado para os frequentadores do estádio de futebol e para os amantes desse esporte no geral. A entrevistada de hoje é a doutora Neide Oliveira, procuradora da República no Rio de Janeiro, que compartilhará conosco um pouco da sua experiência profissional e falará sobre a temática das redes sociais. Afinal, seria esse um território sem lei? Essa e outras questões serão respondidas aqui pela nossa convidada. Boa tarde, doutora. É um prazer recebê-la. Boa tarde, Luísa. Prazer estar aqui também com vocês. A senhora poderia falar um pouco sobre a sua trajetória no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro? Assim, eu ingressei no Ministério Público Federal em 97 e eu fui lotada no Pará, no sul do Pará, no Marabá, onde eu fiquei durante 1 ano e meio. Lá trabalhava com outra realidade, assim, né? Trabalho escravo rural, questão indígena e tudo. E depois, quando retornei para o Rio de Janeiro, em 98, né? Eu instalei o programa de proteção à testemunha no Rio de Janeiro, trabalhei no Conselho Penitenciário, sempre na área criminal. E em 2009 eu fui convidada para ingressar no grupo especializado de combate a crimes cibernéticos do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal só tem 2 grupos especializados no país. No Rio de Janeiro foi criado em 2006 e São Paulo foi criado em 2003, que foi o primeiro grupo. E nos demais estados, os procuradores, cada estado, os procuradores têm atuação para trabalhar nesses crimes independentes, né? E aí eu trabalhei nesse grupo, né, de 2009 até final de 2013, quando eu fui promovida para atuar na segunda instância, né? Atualmente eu sou procuradora regional da República mas continuei nessa atuação porque em 2011 a Procuradoria-Geral da República criou um grupo de âmbito nacional. E desde a sua criação fui coordenadora adjunta, depois eu fui por 4 anos a coordenadora do grupo. E em 2019, quando eu fui eleita como procuradora regional eleitoral substituta, voltei a ser coordenadora adjunta desse grupo de âmbito nacional. Então, assim, eu nunca me afastei da temática, né? E depois, como procuradora eleitoral substituta, eu fui convidada para ser, justamente por conta dessa minha experiência, por conta da preocupação, né, que a procuradora eleitoral eleita tinha com a questão da propaganda eleitoral na internet. E aí, durante esse mandato, né, que eu ainda estou exercendo ele, eu organizei cursos, né, cursos para os promotores, tanto no Rio de Janeiro como nos outros estados onde eu fui convidada, né, para falar sobre propaganda eleitoral na internet especificamente, né? Fizemos também eventos para jornalistas, fizemos eventos com as plataformas, né? E, assim, isso bem resumidamente, essa a minha atuação no Rio de Janeiro. Muito interessante. E já entrando então no cerne da questão, que é realmente essa questão da criminalidade cibernética, hoje as redes sociais apresentam uma espécie de vivência em um mundo paralelo, como se sabe. Como a senhora visualiza esse fenômeno? Positivo na medida em que facilita a interação ou de risco pelo sentimento de impunidade que permeia esse território? A gente sabe, né, que a internet assim abriu um leque, né, de opções para todas as pessoas, né, de conhecimento, né, das questões do mundo, de você se atualizar e saber o que está se passando, acesso a estudos, a notícias. Esse universo é muito importante, né, foi muito importante para o mundo todo. Por outro lado, traz todos os problemas, né, que ocorrem no mundo presencial, eles são transferidos para o mundo virtual, né? As pessoas vamos dizer assim, como se fosse um mundo paralelo, mas todas as mazelas da nossa sociedade são reproduzidas ali. Então, a prática de crimes, a questão do bullying, né, que é o cyberbullying na internet, a questão do distanciamento, né, o distanciamento que provocou, porque à medida que aumenta essa interação social virtual, diminui também a interação presencial das pessoas, né? Hoje em dia, até para falar no telefone, né? Hoje a geração mais nova, eles não usam o celular para falar no telefone, né? Ninguém quer falar no
telefone, né? Ainda mais com a questão do WhatsApp, né? Tu não quer mandar mensagem, nunca se fala no telefone. Às vezes eu ligo para o meu filho, ele fala, mãe, por que que não mandou mensagem? Assim, indignado, porque eu estou ligando para ele, né? Então, assim, tudo tem que ser na questão virtual, né? Então, isso é realmente ruim, esse distanciamento, né, que criou, a gente vê em ambientes, né, de restaurantes, as pessoas com celulares na mão, sem conversar, né, existe na Europa, na Argentina, até locais que você tem que colocar o seu celular na entrada, deixar na entrada, justamente para as pessoas poderem interagir nesses ambientes sociais, né, e também, paralelamente, né, essa sensação que dá para o usuário da internet de que ele está anônimo, de que ele não vai ser identificado, de que as autoridades vão ter dificuldade para localizá-lo, né? E aí essa sensação de impunidade, querer fazer, de poder fazer o que bem entender, né? E nós sabemos que não é essa a realidade. Sim. E se é verdade que as redes sociais são um universo paralelo, quando o tema envolve futebol, esse paralelismo ele parece se multiplicar no âmbito desse sentimento de impunidade que a senhora comentou. Na sua avaliação, existe uma complacência maior frente à criminalidade praticada através das redes sociais? Imagino, né? Eu não trabalho nessa área e tudo, mas imagino as questões que devem surgir nas redes sociais, nesse ambiente, né, passional, né? Mas, embora possa ter essa sensação, né, de que se pode fazer tudo, não se pode fazer tudo, né? Então, assim, a prática de crimes, né, quando identificadas, elas devem ter comunicadas às autoridades justamente para se identificar o usuário. E essa identificação não é difícil. Hoje nós estamos aí, presenciando na própria no noticiário diário, né, o inquérito das fake news e tal, com a identificação das pessoas, né? Como outros crimes que foram noticiados no jornal, que facilmente foram identificados os usuários. Então, assim, existe um modelo de investigação padrão que é utilizado no mundo inteiro, que varia de um país para o outro. Determinados dados só podem ser dados por ordens judiciais, em outros países não tem essa obrigatoriedade. Prazo de tramitação, tanto do processo quanto da entrega desses dados, a previsão de alguns crimes e outros não, mas o modelo de investigação ele é padrão, tanto que nós, dentro desse grupo, né, de apoio nacional, nós temos modelos de cursos que nós já demos para vários países aqui da América Latina, já fizemos exposições em outros países, que é o modelo de investigação padrão de crimes na internet. Então, então assim, não é difícil para quem trabalha com isso. Assim, tem algumas dificuldades, sim, tem dificuldades às vezes técnicas, tem dificuldade de questão de capacitação, né, das pessoas que trabalham com isso, né, dos atores, polícia, Ministério Público, Judiciário, de lidar com essa matéria que acaba sendo uma matéria técnica, né, ela envolve questões técnicas, e então tem essas dificuldades paralelas. Mas a questão, assim, a investigação em si, ela sendo bem feita, seguindo os passos que devem seguir, há como se identificar as pessoas. Então, até hoje, né, a gente vê, justamente quando as pessoas são surpreendidas, né, surpreendidas com uma identificação que elas não imaginavam quando elas estavam praticando aquele delito, aquele ilícito na internet. E com base na sua experiência, quais são os delitos mais comuns cometidos por meio das redes sociais? E diante desses delitos, no que a senhora crê que nós podemos amadurecer ainda com relação a essas ferramentas? Na internet, como um todo, né, assim, não só nas redes sociais, né, infelizmente, o principal delito é realmente a pornografia infantil, né, todos os ilícitos relacionados à pornografia infantil. Depois tem a questão da fraude bancária, né, também muito comum no Brasil, os estelionatos, né, praticados na internet. E aí, junto, né, por conta do uso das redes sociais, a questão dos crimes contra a honra, um crime novo agora que foi, assim, felizmente, né, foi legislado, que é a questão da perseguição, que é o crime de ameaça, o 147A, que foi introduzido no Código Penal, que é o que a gente
no exterior é conhecido como cyberstalking, né? Que é a perseguição na internet, né? Constante, isso é comum, né? Em pessoas que tiveram determinados relacionamentos, ou não necessariamente por conta de relacionamentos, mas aquela perseguição insistente, né? Que causa um dano psicológico, né? Pode causar até um dano físico àquela pessoa, à vítima, né? Então, é um crime novo que foi introduzido e, infelizmente, nós não temos todos os delitos, o que a gente chamaria de crimes cibernéticos próprios, né, que ocorrem necessariamente pelo meio informático, né, pelo dispositivo. Existe projeto de lei para a introdução desses crimes no Código Penal. Esse projeto, os crimes lá dispostos foram, né, escritos pelos membros do grupo, desse grupo nacional, que encaminhamos esses crimes para alteração do Código Penal. E como a alteração do Código Penal é muito demorada, um processo muito demorado, a gente conseguiu que esses crimes fossem retirados do relatório da alteração do Código Penal, fosse feito um projeto separado, né? E atualmente nós também fizemos um trabalho grande assim de persuasão para o Brasil assinar a Convenção sobre Cybercrime, a Convenção de Budapeste, que é o único documento internacional sobre cybercrimes, e o Brasil assinando, o Brasil já está como observador, né, está no processo de adesão à Convenção. Das obrigações é o Brasil ter todos os crimes, né, previstos mundialmente sobre crimes cibernéticos, ter sua previsão na nossa legislação. Então, com a assinatura dessa convenção, provavelmente o projeto que tem de alteração aí para a introdução desses crimes específicos também vão passar a integrar o nosso Código Penal. E com essa sua última resposta também na questão anterior, a senhora provou que, de fato, a internet não é um território sem lei, como muitas pessoas pensam. Inclusive, no âmbito do desporto profissional, tem sido muito comum o uso das redes sociais para que os torcedores pressionem os atletas, expressem suas insatisfações frente a resultados frustrantes do seu time, e muitas vezes de forma agressiva, incisiva e por ameaças. O que a senhora diria, relacionando o que a senhora acabou de falar sobre que não existe de fato essa impunidade que se imagina para esses torcedores? Que as pessoas não façam, né, pela internet o que elas não fariam presencialmente, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, né? As pessoas às vezes se sentem assim livres, né, quando estão na internet para falar o que quiserem, o que querem e tal, e isso é assim, a gente tem que ter limites, né? Como a gente tem limites no mundo presencial, né? No dia a dia, a gente tem que ter limites também na internet, porque a nossa liberdade de expressão, de crítica, ela tem seus limites justamente quando interfere no direito dos outros, né? E na prática, e na lei, né? No que está previsto na lei. Então, os crimes, né? Que podem ser configurados com a sua fala, com a sua crítica, né? Se ofender a honra de outra pessoa, enfim. E a senhora trabalhou muito tempo, então, com matéria de direito eleitoral, certo? Como a senhora visualiza o fenômeno das fake news nas redes sociais? E qual o trato jurídico a ser adotado frente a condutas dessa gravidade? As fake news, né, assim, na verdade, assim, a questão de desinformação, uma informação falsa, ela sempre existiu. O que a internet trouxe foi a potencialização disso, né, a divulgação disso maciça, que gerou todo esse problema, né? E, infelizmente, justamente, às vezes pode ser uma fake news que não afeta ninguém, mas pode ser uma que ela altera o processo eleitoral de um país, ela altera a política pública, a gente viu esses exemplos, né, no exterior, a votação do Brexit, a eleição dos Estados Unidos, aqui nosso próprio processo eleitoral. Então, a gravidade, né, dessas fake news, né? Então, e aí junta o fato de que nós não temos uma legislação específica sobre isso, não há, né? O que
decorre dessas fake news é que elas podem significar aí, crimes contra a honra. Normalmente, né, o discurso deles nessas fake news pode estar incluído aí um discurso de ódio, né? Então, aí entra a outra situação, né? Essa retirada, né, a exclusão desse conteúdo da internet o mais rápido possível, né? Mas nós sabemos assim que uma vez lá o dano já está causado, né? Por mais que depois se consiga uma ordem judicial, ela seja retirada e tudo, durante o período em que ela esteve ali, ela já causou um dano sem precedentes, né? Não se imaginava isso quando se divulgava uma notícia falsa, seja na imprensa, seja na televisão, não era a dimensão que hoje ela tem, né? Que proporciona hoje as fake news. E o ideal, né? Assim, não digo o ideal, é uma faca, tem que ter uma balança, né? Um equilíbrio, né? Sobre a retirada disso, né? Porque as fake news também, dependendo do que ela dá, o processo de desinformação que ela tenha, né? Qual é esse processo de desinformação, o que ela atinge, aonde está o limite da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, ela não é no Brasil, né, pelo menos, ela não é um direito absoluto, né, é um direito fundamental previsto na Constituição, mas que tem seus limites na lei, e nos seus limites ao atingir outros direitos fundamentais também previstos na Constituição, como a questão da segurança pública, né, o direito à segurança pública. Então, essa justamente, né, aí quando se extrapola, né, no que supostamente seria a liberdade de expressão, aquela crítica, aquilo extrapola e ofende a lei, né, a pessoa vai ser punida, aquela informação, aquela desinformação tem que ser retirada da internet. E aí tem toda aquela política, né, das plataformas, delas terem as suas previsões, né, de retirada, por conta própria, né, quando ofende os termos de serviço deles ou quando há prática de crimes, eles se identificam, eles mesmos fazem essa retirada. Acontece que assim é muito poder na mão dessas plataformas, né, sobre o que deve ser retirado, o que não deve ser retirado, né, e a questão assim do judiciário, recorrer ao judiciário. O problema só de recorrer ao judiciário, a gente sabe que tem aí um delay, né? Porque o judiciário é mais lento, a pessoa tem que procurar o judiciário, obter uma decisão judicial para depois conseguir retirar. Enquanto isso, aquela desinformação tá se propagando, está lá na internet, né? Então, mas a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Nisso, e também talvez um projeto de lei prevendo o que que ultrapassa, que não é mais liberdade de expressão, que uma vez divulgado vai ser retirado, seja pela plataforma por previsão legal, né, de que elas têm obrigação de retirada ou não, né? Porque, por exemplo, na questão da pornografia infantil, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um projeto de lei que as plataformas têm obrigação de retirar e comunicar às autoridades, né? Então, eles comunicam ao Instituto, que é um projeto, uma parceria público-privada que eles têm, que é uma ONG que trabalha junto com a polícia, que é a Central Nacional de Notícias de Pornografia Infanto-Juvenil lá. Então, eles comunicam isso e automaticamente, e depois isso é comunicado às autoridades do mundo todo, todas as plataformas, quando eles detectam os serviços deles, seja em que lugar for, eles têm que comunicar por lei a esse órgão, né? E nós aqui, por exemplo, no Brasil, né? Nós recebemos essas notícias via embaixada e tudo. Então, assim, é um processo demorado. Se nós tivéssemos um projeto de lei prevendo ali os crimes, o tipo de notícias que, uma vez divulgadas, né, elas teriam, as plataformas teriam não só a obrigação de retirar, como comunicar às autoridades, né? E diante dessas fake news ou até de outros crimes cibernéticos, como ofensas, ameaças por meio da internet, quais as medidas que a senhora orientaria o nosso telespectador a adotar?
Primeiro, procurar as autoridades, né? Seja polícias especializadas, né? Vários estados têm delegacias especializadas em combate a crimes cibernéticos, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, né? A Polícia Civil menos do que a Polícia Federal, só que nós temos diferenças de atuação, né? Os crimes que são de atuação do Ministério Público Federal, por exemplo, em relação aos crimes de ódio, né? Racismo e tudo, a nossa atuação é quando esse crime de racismo, né, o preconceito, a discriminação em relação ao outro, ele é em relação a um grupo indeterminado, não há uma identificação de uma vítima isolada. Quando há a identificação da vítima isolada, uma questão, por exemplo, da injúria racial, ele é de competência da Justiça Estadual. Então, aí tem essas diferenças entre procurar a Justiça Federal, a Polícia Federal, né, ou procurar a Polícia Civil. Mas em Porto Alegre mesmo, eu acredito que tem a delegacia especializada, as grandes capitais têm essas delegacias especializadas. É o ideal, porque realmente às vezes, numa delegacia comum, é difícil para o investigador começar a saber até como iniciar uma investigação se ele não tem conhecimento daquela temática. E, enfim, a polícia é o Ministério Público, né? Também pode-se procurar o Ministério Público diretamente, né? Tanto estadual quanto federal, para fazer a denúncia, né? Certo. E um recado final para o nosso público torcedor, então. Recado final, e acho que principal, é a questão assim, que as pessoas devem procurar, né, se conscientizar, né, do uso seguro e responsável da internet, né? Eu acredito até, inclusive, que assim que deveria ocorrer educação digital das crianças nas escolas, entendeu? Desde o ensino fundamental, para que elas aprendam como se portar na internet, né? E para que elas não sejam vítimas de crimes e também não sejam futuros agressores, né? E para os adultos, a mesma questão, né, de consciência, de saber o que você está fazendo na internet pode ter repercussão na sua vida, né? Tanto dependendo do que você falar, do crime que você praticar na internet, e que não é, por não ser uma terra sem lei, então achar que você vai ficar impune é um risco muito grande. Você pode ser descoberto, você pode ser investigado, você pode ser denunciado, pode ser preso. Então, as pessoas terem consciência de que não é uma terra sem lei, né? A principal noção. Doutora, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso programa. As informações, as experiências, as recomendações que a senhora nos trouxe aqui são de grande relevância e certamente agregaram muito para o nosso telespectador. Obrigada também pelo convite, espero ter contribuído com o trabalho de vocês. Sim, com certeza. Chegamos então ao fim de mais um bate-papo do torcedor. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!